Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo os deputados Celso Pancera e Laura Carneiro, do PMDB, ambos representantes da bancada federal do Rio. Deputado Celso Pancera, o senhor votou contra a reforma trabalhista. Por que razão? A deputada Laura votou a favor. Qual é o, digamos, onde vocês discordaram? Qual foi a questão? Mas nós dois votamos contra o trabalho intermitente, nós dois votamos a favor do autônomo. Enfim, mas ele não tem a questão central. É uma abordagem que eu falei. É uma abordagem que eu falei. Não, a questão maior não é essa. A questão maior é sindical. A grande questão é sindical. A minha fala, é isso que eu estou lhe falando, que eu acho o seguinte: o governo ele cuidou de resolver o mundo do trabalho e não se preocupou com o mundo do empresário. Então ele quer tirar o foco muito embaixo, na base da pirâmide, para superar a crise, e pouco em cima. E fica desigual a discussão. Então, aqui não é ninguém que é contra mexer e modernizar. Não é isso. O problema é como você conduz e quais são as prioridades de um governo. Então, se tivesse começado a mexer na macroeconomia, iniciativas do ponto de vista de reaquecer a economia, dizer, bom, fizemos isso e agora vamos mexer e modernizar e atualizar a legislação, vamos sim. Esse é um aspecto. O outro é a velocidade com que as coisas vêm sendo feitas e o acúmulo de debates profundos sobre um Congresso que já vive suas agruras, com dificuldade de fazer a reforma política, também bastante questionado como todos os políticos. Então você sobrecarrega um sistema que tem dificuldade até de refletir a sua própria existência. Então a gente não consegue parar para fazer emendas, para examinar, olhar com detalhe, ler o texto, ver sugestão, debater. Você acaba ficando... Diante disso, com todas as dificuldades, por que o governo insiste nisso? Eu acho que o que nós ouvimos o tempo todo... Um ano para terminar... É esse. O governo tem um ano para terminar. Esse é o problema. E sabe, quanto mais tempo levar, mais difícil será. Porque você chega mais perto da eleição, do ano eleitoral, e aí é muito mais difícil. Então, para mim, essa é a pressa. Claro que também é a pressa a questão fiscal do país, que é grave. E, querendo ou não, nós temos 13 milhões de desempregados. Então, não é uma brincadeira, não é um momento qualquer. Talvez a maior crise que a gente viveu no Brasil. É claro que se eu fosse governante, se eu fosse presidente, eu estava também nervosa, preocupada, mas como disse ansiosa, mas dizer, acho que não adianta, fiscal, claro, às custas da população, bases, não. Só claro pela base, não. não vai fazer pelo topo da pirâmide também? Então, por exemplo, mas você também não pode, né? Nós não podemos, porque temos que ter um mínimo de responsabilidade nisso. A reforma trabalhista, como eu dizia, a gente conseguiu avanços, parece que não, né? Mas assim, claro, como o Pancera disse, foram 92 emendas. Eu estudei isso tudo junto, claro, não sou uma especialista em direito do trabalho, pedi à desembargadora Vólia Bonfim, que é a maior sumidade no Rio na área de direito do trabalho, ela sentou comigo, fizemos juntas as emendas, trabalhamos a matéria, falamos com o relator, mas isso é fácil na comissão. Não dá para você fazer o que você faz na comissão em plenário. É quase impossível. Você faz num universo de 37 votos, você não consegue fazer isso com 513. Então, aí o relator fica muito importante. Aí o relator tem uma atitude como aquela, de mudar a decisão no caso dos agentes penitenciários. Não pode ter isso. Que provocou, inclusive, uma reação Que provocou dura, uma reação louca. E, claro, também exorada dos dois lados. Você não pode mudar um relatório no meio de um relatório, do mesmo jeito você não pode invadir o Congresso. Um exemplo. A Organização Mundial do Comércio, ela votou no final do ano passado, através de um contencioso do Japão, da União Europeia, um pedido para mudar a política industrial brasileira, que é muito subsidiada. Eu tenho, desde novembro, me dedicado a esse debate, porque o Brasil vai ter que publicar uma nova lei da informática. Deve sair uma medida provisória em breve para reestruturar toda a lei de informática, atinge a lei do bem, um conjunto de iniciativas. Isso, para mim, são iniciativas que são foco, centro de poder de um governo que quer sair da economia da crise. Né? E, por exemplo, quinta-feira eu estou reunindo em Brasília um conjunto de pessoas da área de informática para discutir essa nova lei. Isso sim, digamos, seria uma tarefa que o Congresso cumpriria com o seu dever, com sua obrigação e com prazer, porque olha para o futuro. Tem agora a questão do refis, a medida provisória do refis, que é outra questão que está sendo debatida aí. É outra iniciativa que, bem feita, ajuda a economia. Mas acho que são todas elas. O PAC era uma marca do governo passado,
pega o pacote, muda o nome do PAC, mas não para de fazer andar. Mas eu vou deixar você assustado. Para nos estimular a economia, entendeu? Mas aí depois tudo bem. PAC. Bom, agora vamos discutir trabalho intermitente. Aí a gente discute trabalho intermitente. Sabe qual é, por exemplo, a questão do PAC? Eu fiquei outro dia assustadíssima. Fui ao ministro da cidade, ver um problema de São Gonçalo, e o ministro nos disse o seguinte: se todo o PAC contratado pela presidente Dilma for feito, é o orçamento do Ministério por mais de 100 anos. E as creches? Aquele projeto das creches, sim, maravilhoso. Tinha um número de creches fantástico. Tinha um número fantástico, só que uma empresa só fazia a tal da creche, e a empresa faliu. Então ninguém consegue terminar a tal da creche. Os prefeitos estão desesperados. Mas o dinheiro está nas prefeituras. Sim, uma parte... Não, mas o só o dinheiro início. Não é verdade, não é verdade. Eu era acompanhei só remodela só o começo do valor. Mas remodela o projeto. Mas esse não é um problema agora. O problema é que não dá para investir quando você está passando fome. Esse desentendimento, essa falta de azeitamento da estrutura do governo, que revela, quer dizer, é sintoma, é reflexo da falência que o Brasil está vivendo. Ninguém se entende. Ninguém se só entende. Viveu o que está falta dinheiro aqui, falta dinheiro ali, tem que se fazer reforma aqui. É isso. É a crise fiscal, o é o déficit, o rombo, quer dizer, do orçamento é brutal. Ou seja, não há, quer dizer, não se consegue contornar minimamente isso. Veja a situação do Rio de Janeiro. É o mínimo de sensatez. Veja a situação do Rio de Janeiro. Dramática. Chegamos a uma situação dramática, a uma situação do governo está absolutamente quase que acéfalo, apesar da presença do governador Pezão, mas ele não tem meios, não tem estrutura, não tem dinheiro para poder fazer a máquina funcionar. Quando começa a ter um os serviços essenciais, resto. os serviços essenciais estão quase que prejudicados, funcionando de maneira absolutamente precária. Quer dizer, como é que vocês estão vendo a questão do Rio de Janeiro? Nós montamos uma comissão que eu presidi até. Sim, mas a questão, houve já a aprovação da recuperação fiscal dos estados? Não, só aprovou o primeiro momento. Sim. Não, aí depois disso você tem isso, tem os destaques. Sim, tem os destaques. E aí se parou naquele destaque do 11 para 14 de contribuição da Previdência. Quando perdeu, parou. Para fazer o quê? Aí parou por quê? Para aprovar a reforma trabalhista. Não. Aí parou, vamos dizer, perdeu. Sim. Perdeu, ficou suspenso. Aí a gente esperava que votasse na terça-feira. Não se fala mais nisso? Com isso o dinheiro não vem? Esperou que votasse. Não, eles estão achando uma solução. Tentou que se votasse na terça-feira. Aí teve a reforma a votação na Comissão da Reforma da Previdência. Aí não se votou. Então a ideia é que terça-feira a gente volte aos destaques. Na verdade, são 5 destaques, se não me engano. Bom, um que vai tratar da questão do judiciário, que vai ser um grande acordo. O outro, sim, que é um destaque meu e do deputado Onyx Lorenzoni, que impede... Olha, porque o negócio é tão draconiano o projeto, que você tem uma noção assim. O Estado não pode ter ações judiciais, senão ele não pode entrar no regime de recuperação fiscal. Quando a Constituição é clara, quando diz, nas garantias individuais da gente e nas fundamentais, que você não pode exigir que um ente, seja ele físico ou jurídico, não tenha direito de entrar na justiça. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul o Rio não tem ação nenhuma, mas o Rio Grande do Sul tem várias ações contra a União. E tem que retirar todas. A questão, por exemplo, da Lei Candir, que é uma coisa que teria direito, a Lei Candir, eu ainda acho que o Rio teria mais de 60 bilhões para receber. Aí 60 milhões. E aí não se permite. Mas não, isso é uma grande discussão. Não se permite. A deputado Priante deve relatar a matéria, haverá uma comissão específica sobre a Lei Candir. Já está instalada e a gente tem um prazo, né, dado pelo Supremo Tribunal Federal para decidir a Lei Candir. Só que a maldade disso qual é? Daqui para frente. E os 50, 60 milhões que a gente tem direito? Quer dizer que você vai, por exemplo, privatizar um órgão como a SEDAI no Rio de Janeiro, impedir que as pessoas mais pobres dessa cidade, do nosso estado, tenham água, tenham esgoto, vai subir a tarifa. Quer dizer, Berlim, Paris, Buenos Aires, todos voltaram estatizados. E a gente está privatizando. Né? Deve ser bom, né? Deve ser bom o negócio. Você acha que nós estamos na contramão do mundo? Na questão da estatização não é isso não. O que eu queria dizer é o seguinte, veja, por isso que eu estou dizendo que o governo colocou muito assunto pesado ao mesmo tempo e não permite que o parlamento trabalhe a saída da crise econômica. Quando eu falo, parou de votar a lei de recuperação,
para votar a lei trabalhista e agora... Foi por causa da Previdência que parou. Pois é, mas aí semana passada caiu o destaque, voltou no dia seguinte com reforma trabalhista. Voltou na terça, trabalhista na quarta. Aí mas essa já estava programado isso. Pois é, mas olha só, Laura, aí foi uma semana, aí essa semana foi a reforma da Previdência, semana que vem reforma da Previdência. Não, ou seja, semana que vem não, reforma da Previdência semana que vem. A comissão tem que se reunir e aí não pode abrir ordem do dia em plenário. É isso que eu estou dizendo. Eles estão invertendo o nível de prioridade. E com isso a situação do Rio fica se agravando. E sobrecarregando. Não sabe mais o que vai fazer. O governador falou com a bancada. O governador disse a bancada, eu não passo de maio. E a gente tem noção, quer dizer, e daí mais, para a polícia, são 3 meses. Para os hospitais, não, para tudo. Grave, falar um pouquinho de polícia. São 3 meses que as pessoas não recebem salário. Nem aposentado, nem ativo, e só nós estamos discutindo o salário futuro da Previdência. Futuro. As pessoas estão agonizando. Você entendeu no porque Rio de Janeiro. eu estou dizendo? Agonizando. Perfeito. Vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.